Existem aqueles problemas que a gente fala de regressão, classificação, aí a gente pode usar uma regressão linear, um XGBoost, que é um dos meus preferidos, inclusive mais usados. O que é isso? O que é esse monte de sopa de letrinha? Basicamente, eles vão fazer o trabalho que a gente já estava fazendo há muito tempo. Então, por exemplo, a área de fraude. Toda vez que chega uma transação nova ali, esse algoritmo, a função dele é achar padrão em tudo que já foi fraude antes, por exemplo, achar o que padrão no que não foi fraude. E aí, chegando uma nova transação, a gente tem duas possíveis opções ali, né? Duas possibilidades. Ou eu barro aquela transação, ou eu aprovo aquela transação. Todo mundo já deve ter sido barrado aí em alguma transação, de algum momento, né? Isso é feito a partir de uma IA. Então, ele entendeu o padrão de um fraudador e ele te classificou ali como um possível fraudador. Tá difícil achar casos customer facing. Então, a gente teve esse mês aqui, a Klarna, ela anunciou que tá usando o GPT para atendimento. E foi a primeira vez que uma empresa virou e falou, poxa, 2/3 do atendimento está sendo resolvido pelo ChatGPT. Isso causou um furor no mercado. Se vocês olharem as ações de uma empresa chamada Teleperformance, eles perderam acho que 3 bilhões de valor de mercado em 7 dias, que era basicamente uma empresa de atendimento, uma empresa francesa de atendimento. Eles faziam cobrança, atendimento, telemarketing, por aí vai. PicPay anunciou também agora, um pouco mais da metade dos chats do PicPay são automatizados pelo ChatGPT, mas é isso, né? Pô, cadê os outros casos de uso? Fala aí, analítico de plantão, belezinha? Tá no ar, tá valendo mais um episódio do nosso Analytics Talks. Teu conceito sobre dados aplicado a marketing, produto, tecnologia, semanal aqui no teu Deezer, Apple Podcast, Spotify, YouTube, Google Podcast, onde mais você está ouvindo agora, beleza? Hoje a gente vai falar sobre como utilizar a inteligência artificial para análise de dados. Como vocês devem saber, esse podcast aqui ele também é uma consultoria para mim e para o Luciano, porque a gente pega os temas que a gente não sabe, traz a galera que sabe e a gente aprende com isso, né, Luciano? Exatamente, meu parceiro. Exatamente. Então vamos falar hoje vamos aprender sobre inteligência artificial. É isso. É isso aí. Eu espero que você saiba alguma coisa, cara. Pelo menos. Eu não sei nada e gostaria de dizer que eu vou cagar um monte de regra aqui. Eu não sei porra nenhuma. Que bom que trouxemos os especialistas. Só vim falar merda. Bom, então quem vai ajudar a gente a aprender mais sobre inteligência artificial aplicada às áreas aqui de dados, vou começar por ela, ladies first aqui, Renata Biagi, vou pedir para você se apresentar para a galera aí. Muito obrigado pelo seu tempo, seja bem-vinda à nossa casa. Obrigada, gente. Bom, meu nome é Renata Biagi, sou cientista de dados, já estou na área há mais ou menos uns 5 anos. Já trabalhei em empresas como Nubank, Mercado Livre, Hospital Albert Einstein e atualmente eu moro na Europa, trabalho aqui em Portugal como Tech Lead, trabalho muito numa consultoria, então tenho uma diversidade de projetos em mãos, né, que cada projetinho aí dura pouco tempo, e o que eu acho isso incrível, basicamente, diga-se de passagem, né? Sou, além de tudo isso, né, professora, faço mestrado, enfim, tenho 1 milhão aí de facetas. Pô, tá explicado por que ela veio ensinar a gente inteligência artificial, né? Pronto, já entendeu o que a gente trouxe. E também com a gente aqui, Sandor Caetano, vai falar com a gente um pouquinho, inclusive, Sandor é autor desse livro aqui, o Cientista Executivo, junto com o Diego Barreto, um livro que é muito bacana, inclusive eu li em 3 dias esse livro aqui, e a gente aqui dos bastidores estava falando um pouquinho sobre algumas passagens do livro. Sandor, seja bem-vindo, meu camarada. Oi, gente, obrigado mesmo pelo convite. Eu sou o Sandor, tenho aí uns 15, 16 anos aí de experiência no mercado, já fui consultor, fui muitos anos consultor, já passei pelo Nubank também. Infelizmente não cruzei com você lá, Renata, foram momentos diferentes. Passei pelo iFood, PicPay, escrevi o livro O Cientista Executivo, também dou mentoria para diversas empresas, também tem, como é que você falou, Renata, várias facetas, também tenho várias facetas aí. Né? Boa, está explicado também, quem não conhece, inclusive, ó, eu vou deixar o LinkedIn tanto do Sandor como da Renata aqui na descrição e também o link do livro aqui do Sandor, do Cientista Executivo, aqui na descrição também. O link vai para a Amazon para você garantir tua moral lá, também que a Amazon dá moral pra gente de volta, né, botando um linkzinho ali de parceiro, então uma mão lava a outra, boa? Pra gente começar aqui, eu queria que vocês ajudassem a gente a contextualizar 2 questões pra gente importantes, tá? Eu vou começar
pela Renata essa pergunta aqui, o Sander complementa. Uma pesquisa feita pela TOTO disse que um panorama, né, um panorama de carreira até 2030, realizado pela TOTO, disse que 39% dos profissionais de marketing, eles acreditam que a inteligência artificial é uma das principais hard skills, né, habilidades técnicas, vamos dizer assim, desse conceito de hard skills. E ainda assim, 28% dessa galera acredita que a análise de dados também é uma segunda hard skill muito importante para eles em marketing. Eu queria fazer essa pergunta em dois contextos aqui, fechado, para vocês trazerem para a gente. Primeiro, por que vocês entendem que esse profissional de marketing, produto, olha para a inteligência artificial e para dados e acha que isso é tão difícil e complexo? Muitas vezes para a vida deles e para a área deles. E número dois, como é que vocês entendem, ou o que vocês entendem, enxergam pela habilidade de vocês e atuação de vocês, que motivou essa crescente adoção da IA aplicada a dados e marketing? Boa, vamos lá. Primeira pergunta, por que vocês acham que é tão complexo? Eu vou falar bem a real, gente, porque é complexo. Se você for, de fato, entender o que está por trás, é uma coisa que demanda um estudo absurdo. Se você for produzir, de fato, um modelo, entendendo certinho o que tem cada coisa, você tem uma camada, várias e várias, na verdade, camadas de conhecimento para você construir até chegar nesse ponto. E as IAs que a gente está falando hoje em dia são as IAs mais complexas. Então, é o que está por trás do ChatGPT, por exemplo, é o que está por trás de identificação de voz, de criação, né, de AI, criação de imagem, criação de texto, conteúdo, enfim. Isso é complexo. Então, sim, de fato é. É complexo usar? Não, definitivamente não. Qualquer pessoa consegue aliar IA com um trabalho, né? Tanto que, assim, você não precisa entender o por trás para usar, mas se você quiser construir algo personalizado, algo que vai ser específico para aquilo que você vai fazer, não é um software pago, nem nada disso por terceiros, né? Aí sim envolve, de fato, um estudo muito grande, que aí entra muito o escopo do cientista de dados, né, nessa área. Agora, falando o porquê que aconteceu esse avanço. E as pessoas veem, né, esse avanço, principalmente. O que eu vejo? Primeira coisa é que isso começou há alguns anos, né, com o avanço mesmo da computação. Então, a gente tem mais capacidade de processar uma quantidade grande de dados, a gente tem capacidade agora de rodar as coisas num tempo mais hábil, né, porque antes as coisas demoravam muito para rodar. Os LLMs, que são as tecnologias por trás do ChatGPT, enfim. A ideia por trás dele, no fundo, é ter uma quantidade absurda de dados. E com isso, com todo esse investimento que a OpenAI fez, isso possibilitou um modelo muito robusto, que faz coisas que a gente não imaginava até, sei lá, 3 anos atrás, talvez. A gente não imaginava que seria tão bom assim. Você fala com o ChatGPT, parece que você tá falando com uma pessoa de verdade. Ele responde certinho, né? Tudo bem que ele erra, mas tudo bem. A gente abstrai. A gente já vai falar sobre isso. Mas, enfim, tudo isso, né? Acho que isso abriu para o mundo uma visão muito grande da IA. Então, fala, olha, tipo, olha a gente aqui, olha o poder que a gente tem. Justamente por conta dessa primeira evolução da computação, de processamento de dados, velocidade e tudo mais, isso permitiu o desenvolvimento desses modelos que são mais avançados, que permite que chegue em pessoas que não têm tanta ligação com o IA ainda. Eu acho que esse buzzword que aconteceu, né, porque foi um buzz mesmo, aconteceu justamente porque chegou em basicamente todo mundo. Tem, claro, que essa questão de a gente, né, nós cientistas de dados, a gente já viu o poder da IA há muito tempo. A gente já sabia que isso era incrível. Só que essa questão mesmo de chegar aos ouvidos de quem nunca ouviu antes, eu vejo que está acontecendo mais esses últimos 2 anos. Legal. É esse o contexto. Isso é muito bom porque já acaba com metade dos especialistas de IA no LinkedIn. Né? O cara que coloca marketing, dados e IA, aí tu vai ver o cara faz isso há 6 meses, ele já é expert. Muito bom. Muito bom que você falou isso, não fui eu, porque senão o pessoal fala que eu tô arrumando confusão. Boa. Pode complementar aí, Sandro. Não, agora que vocês falaram isso, eu posso colocar essas palavras como sendo de vocês e não minhas, então eu só vou complementar aqui. Por que
eu acho interessante, e um dos motivos pelo qual a gente escreveu o livro é exatamente esse choque que o IA gera nas áreas, marketing sendo uma delas. O que acontece? O profissional de marketing, assim como vários outros em várias posições da empresa, principalmente as lideranças, elas estavam acostumadas a tocar o seu dia de uma certa forma. Então, dando exemplo lá de iFood. Do iFood, eu faço essa pergunta quando eu dou apresentação e é engraçado ver a reação das pessoas. Eu pergunto quem nunca comprou comida com cupom. Assim, Vou te falar. geralmente uma pessoa. É difícil. Eu até pago, cara, a mensalidade lá para ter não sei quantos cupons, Sandro. Olha, eu sou o pior, cara. Então, e eu faço essa pergunta, é uma pergunta retórica em apresentações, geralmente é uma ou duas pessoas que nunca compraram com cupom, todo mundo comprou comida com cupom. Isso foi um modelo de crescimento de muitas empresas, sei lá, até 2021, mais ou menos, que era crescimento a todo custo. No iFood não era diferente, o iFood dava muito cupom para crescer, enquanto crescia, construir os ativos. Logística, infraestrutura, aplicativo, por aí vai. O time de marketing, especificamente CRM na época, ele estava preocupado em quantos cupons eu preciso dar para fazer o número de pedidos que eu preciso para bater minha meta. E esse era o objetivo deles. Depois a gente passou para um segundo momento onde eles começaram a olhar para, como é que eu crio mecânicas diferentes que diminuam a canibalização. Então, por exemplo, eu como pizza sempre no mesmo lugar. O iFood começou a me dar cupom, eu usava o cupom do iFood para comer a mesma pizza no mesmo lugar. Não vale nada para o iFood, esse dinheiro investido não serviu para nada, eu estava só canibalizando. Eu estava mais feliz, gastava menos dinheiro, mas o iFood não estava mais feliz no processo. A pizzaria que eu comprava não estava mais feliz. Então o iFood começou a criar mecânicas para promoção. Então, pede uma feijoada na quarta-feira. Pô, eu não peço feijoada na quarta-feira. Se eu pedir uma feijoada, é um pedido incremental, não foi canibalizado. Pede um café da manhã, pede, sei lá, comida de cachorro no iFood, no pet shop do iFood. Beleza. Ao criar essas mecânicas, o time... Então, a decisão muda. Antes quantos cupons eu preciso dar para fazer X milhões de pedidos. Agora eu tenho X milhões de pedidos para fazer, quais são as mecânicas que eu vou criar para diminuir canibalização, no segundo estágio, até um pouco mais data-driven, o pessoal começava a olhar para isso. Mas esse é um poço sem fundo, porque a galera começou a criar mecânica, chegamos a ter, sei lá, mais de 800 mecânicas diferentes. Cupom para quem comprou açaí ontem, cupom para... Assim, uma maluquice. Quando você introduz uma coisa que na inteligência artificial e fala, cara, na boa, a inteligência artificial vai definir quem é que deve receber um cupom ou não, qual é o valor dentre essas mecânicas aqui. Então tem 800, me dá as 10 melhores. E o time de marketing não sabia responder quais são as 10 melhores, 5 melhores. Porque o objetivo deles era mais mecânicas, mais cupom, dá cupom para todo mundo. Quando você introduz o IA lá, você gera um choque na forma como a decisão é tomada. Então a decisão era quanto dinheiro eu vou gastar, quantos cupons eu vou dar, que mecânica eu vou criar. Agora eu não preciso nada disso. Me fala o que você quer, qual que é a sua estratégia. Eu quero crescer de forma melhor, sustentável, eu quero lançar um produto novo, o que você quer? Quanto dinheiro você tem? Quanto você vai investir? E o IA vai operar isso para você. Poxa, mas eu operava esse negócio. Isso foi um choque lá dentro do iFood. Tanto que o time virou de ponta cabeça, ele deixa de ser um time tradicional de marketing, vira um time de engenheiros, no final das contas. E isso tem sido a parte mais chocante, né? A forma como você muda as decisões que você toma. Eu acho que isso tem sido não só chocante para as pessoas, mas um freio de inovação dentro das empresas. Perfeito. Quer trazer um comentário aí, Luciano? Não, só vou aprender aqui só, irmão. Fica bem quietinho. Bom, eu acho legal isso que o Sandor trouxe agora, complementando o que a Renata trouxe, que é muito legal, né? A galera tem um apelo, e como pessoa de marketing profissional que olha para isso, e que tentou e tenta até hoje se especializar cada vez mais na parte de analytics para olhar o marketing e produto orientado a dados, eu vejo que a galera é viciada em ser operacional, né? Então, ao invés de eu utilizar a tecnologia em prol de eu ser mais estratégico e operacionalmente ela me auxiliar a evoluir, fazer mais rápido, a galera fica desesperada, porque não, eu tenho que fazer o operacional. E esse choque ele acontece em vários momentos, né? Se a gente for falando do avanço tecnológico aqui, se a gente for pensar, a galera... Vou nem falar de marketing, vou falar dos estagiários de direito aqui agora, beleza? Se a gente fosse falar dos estagiários de direito,
eles imaginaram, então, o que seria da vida deles, uma vez que a tecnologia agora faz com que os processos sejam todos digitalizados. O que eu vou fazer agora na minha vida? Por que eu vou deixar de ir no fórum com a câmera digital, tirar foto? O que eu vou fazer na minha vida? Pô, talvez agora vai ser o momento onde você vai aprender a fazer o trabalho que o advogado faz. Porque o que você fazia era ser o estagiário que não tinha necessidade de tirar foto do processo para arquivar dentro do material. A tecnologia permitiu que tudo fosse digital. O direito ainda assim tem muita coisa física, né? Mas muitas coisas fossem digitais para que você agora pudesse fazer parte de outro processo. Que é aquele ali, que é um processo inclusive moroso e chato, só um exemplo aleatório, você não fizesse mais. Então, pô, eu duvido que num exemplo desse que é chato, o estagiário de direito olhou e falou assim, pô, a gente tá ferrado. O que a gente vai fazer na nossa vida? Porque agora a gente não vai mais tirar foto do processo, acabou a nossa função? Ou não? Talvez você agora vai, de fato, ir para o escritório de direito para aprender, né, a fazer os processos, saber o que você tem que fazer em cima disso e não tirar foto. E eu vejo que o profissional de marketing, por termos hoje um boom do marketing digital, assim como a gente tem um boom de dados, a gente tem muita gente operacional que, na hora que vem uma tecnologia que ajuda a maximizar essa parte operacional, ajuda a evoluir, ajuda a agilizar, essa pessoa tem um choque, porque ela não entende onde é o papel dela nessa função. Porque ela não entendia antes também, pô. Ela não entendia antes. Não entendia antes também. Alguém tinha que fazer, né? É foda. Então existe um choque sobre o que eu faço com isso. Eu vejo que não só a IA, mas todas as tecnologias, quando elas resolvem alguma dor, as pessoas ficam desesperadas. Então, se a gente for pensar de novo cartório, talvez daqui a pouco, um pouco mais para frente com blockchain, será que cartório ainda vai existir? Então, todo mundo que tem cartório deve estar desesperado agora. Não, você evolui, vai estudar o que é um blockchain, vai ver como é que você se adapta a isso, né? Acho que existem tecnologias aí que cada vez mais vão ser disruptivas e que vai fazer a galera evoluir. E aí, em cima do que a gente trouxe aqui, da inteligência artificial, do que o Sandor trouxe, do que você trouxe, Renata, queria começar pelo Sandor aqui agora. Eu queria entender quais são as etapas práticas para uma empresa começar a implementar a inteligência artificial em seus processos de análise de dados. Você e a Renata fazem isso, já fizeram isso, já tinham ciência disso. E eu queria entender a galera que está ouvindo aqui. Você que está achando que começar a implementar isso é só fazer alguma coisa de chat GPT, você está ferrado, né? Boa. E para a galera que assistiu e está assistindo o nosso podcast aqui agora, vai começar a ver que o sistema operacional da Apple está fudendo todo mundo, né? Porque se eu ficar um tempinho assim, daqui a pouco sobe um joinha lá. Se você fizer assim, ó. Ah, o meu não vai, porque tá conectado. E aí, se eu fizer assim, que eu nem tinha visto... Paz de amor, paz de amor. A Apple simplesmente resolveu fazer isso para todo mundo, foda-se a opinião do seu usuário. Mas vou usar IA. Vou recapitular a pergunta pro Sandro. Eu vou pegar uma IA para poder ver como é que eu desabilito isso. Não é possível, porque a Apple simplesmente atualizou o sistema operacional, agora dependendo do gesto que você faz, ela fala, foda-se, vou aplicar alguma coisa no teu vídeo, né? Aí, nem toda tecnologia ajuda, gente, viu? Isso aqui é um exemplo dela mal aplicada. Ô, meu, tu não foi. Aí foi isso, André. Olha que loucura. Muito bom. Só de vocês, ela é seletiva, tá? Aí, ó. Seletiva ainda. A galera que tá só ouvindo agora tá ferrada, vai ter que parar pra assistir tudo que rolou aqui. Mas, recapitulando esse momento que não a IA, mas o sistema operacional da Apple foi meio louco, né? Igual a IA pode fazer isso também. Eu queria recapitular falando o seguinte, quais são as etapas práticas, então, para uma empresa começar a implementar a IA em seus processos de análise de dados? Porque tem muita gente aí falando no mercado, não, eu já tô fazendo uns prompts bem legais no GPT, e, porra, tô otimizando vários processos. Na minha visão, não que isso seja você começar a fazer alguma coisa, mas você começar a pagar que a tua empresa, porra, é toda automatizada em IA, porque tu tá fazendo prompt no GPT, é meio forte, né? Vamos lá, acho que tem um pouco mais amplo aqui, mas para empresas implementar IA, eu acho que até refraseando, como é que a empresa maximiza a chance, né, dela ter sucesso? Como é que a empresa faz para ter sucesso em implementar IA, implementar análise de dados? Então, o que muitas vezes acontece é que você tem um grupo de heróis lá dentro da empresa que começa a usar essas ferramentas porque precisou, porque teve vontade, porque teve necessidade, às vezes. Só que essas iniciativas esporádicas da empresa, elas são pequenas, elas têm uma chance alta de falhar,
e elas não estão alinhadas com aquilo que é mais importante para a empresa. Então, geralmente, a pessoa que faz isso, ela toma um risco para ela ao iniciar esse tipo de iniciativa. Então, para você ter uma chance maior, para você ter mais resultado dentro de uma empresa, precisa ser uma estratégia que ela começa no topo. Ela começa com o CEO, começa com o C-level da empresa, com o pessoal que está no Olimpo. O que acontece? A partir do momento que a empresa decide, né, que vai investir em inteligência artificial, e até uma boa medida de maturidade, né? Você sabe que uma empresa ela é madura quando ela pega alguma coisa que é importante para ela e ela desprioriza para investir em inteligência artificial. O que geralmente acontece dentro das empresas é a gente tem essas 10 coisas que são importantes e inteligência artificial. Não, mas da onde vem o dinheiro? Não vem. Vai fazendo aí, se vira. Mas na prática não. Nós vamos pegar esse negócio aqui, nós vamos guardar ele. Esse dinheiro aqui vai para você investir em inteligência artificial. A partir do momento que a liderança da empresa entende que isso é importante, entende que isso é prioritário, você tem que treinar as pessoas para baixo, porque essas skills geralmente não existem dentro de uma empresa. Então, a gente estava falando de marketing agora há pouco. O time de marketing não está acostumado a usar nenhum tipo de tecnologia, seja inteligência artificial ou seja analítica, sabe? E aí você cascateia a estratégia. Quais são os pilares mais importantes? Então, no caso do iFood, era logística e era marketing. Precisamos entregar bem rápido e barato e precisamos nos comunicar com o cliente para crescimento de uma forma que seja sustentável no tempo. Beleza, então tem os pilares, tem as frentes, as pessoas estão treinadas e principalmente o C-level está alinhado aonde vai o dinheiro, onde é prioridade. Porque geralmente os profissionais de IA são poucos e eles têm que estar atacando aqui, tem que atacar aquilo que é importante dentro da estratégia da empresa. Beleza, então isso aumenta as chances. Mas ainda tem o que é Analytics e o que é inteligência artificial. O Analytics, no final das contas, ele vai trabalhar com muito mais ambiguidade, ou seja, tem um monte de pergunta estranha aí, não sei como responder. E eu tenho dados, eles não estão estruturados, mas eu tenho em abundância. O objetivo do pessoal do Analytics, até comentava com o pessoal lá do iFood, você tá desbravando no meio do mato com uma peixeira lá, com um facão, na verdade. Quando você encontrar, de fato, aquilo que você quer, uma fonte de valor, aí vem o pessoal com um trator para construir uma estrada. E aí você pavimenta isso, constrói os seus modelos de IA para começar a gerar valor. Então é uma estrutura meio que simbiótica, né? Um acaba ajudando o outro a encontrar valor. O analista na frente, na ambiguidade, buscando valor, e seja o cientista, o engenheiro de machine learning, alguma coisa assim, construindo o IA que vai capturar esse valor em escala. Só não sei se... Lógico, né? Esse cenário aí é maravilhoso, perfeito, onde o C-Level está comprado sobre a utilização de inteligência artificial. Só que acho que eu daria um passo antes sobre o nível de maturidade com relação à análise de dados no geral. Porque se o cara ele começa com uma estratégia de usar a inteligência artificial para poder manipular esses dados antes de ter uma cultura de dados implementada e sólida, vai cair na água e vai ser dolorido, porque isso tem um custo muito alto e pode atrasar muito o processo de maturidade para o cara poder começar a utilizar dados. Ele quis colocar uma buzzword na frente de algo que é muito complexo, que é as pessoas terem, por premissa, utilizar dados para tomada de decisão. Então, acho que eu só daria esse... obviamente, mas acho que eu daria esse passo antes, porque durante esse processo, pelo menos que a gente tem, né? O iFood, beleza? E a gente tem o resto do mercado sobre maturidade e dados. Às vezes o C-Level vem muito comprado, porque viu um vídeo de um arrombado falando sobre IA, e aí ele quer implementar de top-down, e a gente não está preparado para isso, beleza? Então acho que a gente teria que só dar esse passinho antes, para poder ver o estágio de maturidade com relação aos dados que aquela empresa está, para depois aí a gente partir para uma linha onde, cara, agora, para poder otimizar aqui, a gente precisa utilizar o IA para poder colocar lá na frente e resolver nossos problemas. Acho que é só esse passinho que eu aconselho a galera aí, porque na maioria das vezes as consultorias que a gente acaba prestando partem do princípio onde as pessoas têm um baixo índice de maturidade com relação a dados. Eles estão cagando para os dados ali. Eles não têm noção sobre a coleta. Então acho que para a gente poder chegar, imagina o custo e o prejuízo que não daria a gente plugar uma estrutura de machine learning ou de IA por trás desses dados e lá na ponta está coletado completamente cagado. Então acho que tem que ter esse nível de maturidade muito bem definido e estabelecido para aí a gente dar esse passo para usar IA. Só para complementar,
Desculpa, só para terminar aqui, o iFood era assim. 2018, cara, era baseado na vontade do CEO. Não tinha nada, era uma empresa muito engraçada, não É o tinha dados, C-level não tinha driven, né? nada. Então o que aconteceu? O CEO fez, junto com o C-Level, um esforço tremendo de mudança de cultura. E isso levou 5 anos. Então hoje é fácil, o pessoal vira para mim e fala: ah, que lindo, vocês tinham milhões, vocês investiram, não sei o que lá. Toda hora eu escuto isso, né? Mas a real é que é uma mudança de cultura da empresa, certo? E uma mudança de, pô, gente, e também não adianta nada. Imagina que temos nós quatro aqui. A Renata vai começar a tocar a área dela de forma data-driven agora, vai começar a fazer teste AB e tudo mais, e a gente aqui na vida louca. Ela vai ter problemas, porque ela vai querer fazer as coisas do jeito mais correto e ela vai ser mais lenta do que nós à percepção da empresa. Entendeu? Já que a empresa não está olhando para dados nem nada, ela não tem nenhuma vantagem contra nós. Entendeu? E isso é um problema para ela, isso é um problema das empresas hoje. Por isso que o topo precisa entender que a Renata está trabalhando bem e nós três não. Sim. Isso tem que ficar bem Legal. claro. Entendeu? Com certeza. Boa, boa. Não, mas é isso mesmo. Eu acho que existem certas decisões que precisam ser top-down. É porque a estratégia da empresa não tem como uma pessoa que está lá embaixo falar, ó, vamos todo mundo ser data-driven agora. Não dá. Tem que ser top-down. Mas eu também concordo muito com o fato de a gente precisa ter um time para organizar a casa. Então, vem aí do C-Level, vem com a estratégia da empresa, e aí a gente contrata um time, por exemplo, de engenheiro de dados. Porque, gente, pelo amor de Deus, não vai contratar um cientista de dados logo de cara, porque ele não vai poder trabalhar sem ter dados. Aí vem a buzzword de novo, né, Renato? Esse sentido de dados é mais glamuroso, né, pô? A gente tem que estar ali ali no final da ponta, quando o negócio já está organizado. Não é nada glamouroso mesmo. Mas não tem como, sabe? A gente não tem esse conhecimento que um engenheiro, um arquiteto de dados teria para fazer, para organizar a casa mesmo. É meio que estruturar. Aí vem o cientista depois e começa a gerar valor com aquilo que o engenheiro, que o arquiteto fez. O analista, o cientista, né? Então, eu vejo muito essas duas frentes que vocês falaram. Primeiro o C-Level, depois estrutura uma equipe para consertar os dados, para disponibilizar os dados, e aí aí vai entregando de valor de pouquinho em pouquinho. Eu acho que a equipe inicial, ideal, assim, meu ponto de vista, é o engenheiro de dados junto com o analista de dados, porque o engenheiro vai construindo muito essas coisas, o analista vai vendo a relação com o business, vendo se está dando certo, também tem um certo conhecimento, né, do que o engenheiro faz, ainda que muito mais básico, e aí sim, depois você pensa em implementar IA. Mas você não acha que a gente deveria pensar, talvez, pensando que isso veio top-down, em uma cadeira que organize tudo isso? Ou seja, aonde que a gente coloca, quando a gente está começando uma área de dados, a gente coloca esse time? A gente cria uma vertical de dados de cara ou coloca isso debaixo de tecnologia? Porque eu vejo esse problema também. Chega o CEO da empresa, que tem um cargo, um padrão comercial, operacional, e aí ele quer tocar IA e pluga aquilo sem um contato com tecnologia muito forte, aí acaba virando, né, aquela festa com a criança comendo no chão, caralho, sabe? Virou uma doideira. Eu acho que eu queria entender de vocês, quando a gente está montando essa área, a gente coloca isso debaixo de tecnologia, cria uma vertical onde tem uma cadeira de CIO que vai orquestrar tudo isso, ou não, a gente consegue começar, nesse caso, com um pequeno time, que são 2 pessoas que vão responder ao CEO ou ao CMO, e a gente vai evoluindo a partir disso. Onde é que, se vocês pudessem, né, e tivessem dinheiro infinito, dizem, e se a gente não tivesse dinheiro, como é que a gente faria também? Eu já vi todas essas vertentes. Então, eu já vi gente que criou direto com a parte, então ele responde direto para o CTO, que é a pessoa da tecnologia, ou para algum C-level aí da vida. E aí, depois disso, esse cenário é o que eu acho ideal, tá? Então, você começa ali respondendo, talvez, para algum C-level da vida, mas com um time pequeno de dados que atende a área de business, talvez foque em uma ou 2 áreas de business, por exemplo, a área de marketing, a área de operações, não sei, o que for mais relevante ali para aquele momento. E o ideal que eu vejo, que eu acho que mais funcionou da minha experiência, é espalha depois.
Então, beleza, eu tenho ali um engenheiro dedicado, um cientista dedicado para marketing, um cientista dedicado para logística e assim por diante, e todos eles é o que a gente chama de chapter, né, em alguns casos, mas todos eles vêm para um cientista master, e esse cientista master responde para o CTO, por exemplo. Só que eles estão integrados no business, porque eu vejo muito uma relação do cientista com a área de business. Eu acho que tem que andar muito de mãos dadas. Então, quando você espalha dessa forma, ele consegue absorver mais o conhecimento. Só que para chegar nesse nível, eu acho importante começar ali com um time pequenininho, que vai tentar atender todo mundo, mas vai priorizar uma equipe e que está à parte, né, de todas as outras áreas. Eu vou deixar o Sandro complementar, mas vou fazer só um jabá, porque a Renata trouxe um negócio que é legal. Eu vou fazer só um jabá pro próprio Sandro aqui, de nada, tá? Porra, o livro que o cara falou sintetiza exatamente o que a Renata acabou de falar, o livro escrito, né? É o cientista executivo, exatamente o que a Renata falou. O cientista tem que trabalhar com alguém de business também para prover e mostrar valor pro negócio, né? Acho que ficou legal. Então eu não vou nem responder, assim o pessoal compra o livro. O que vocês acham? Link de afiliado aqui, Marco. Por onde eles comprarem não tem problema. Não, mas vamos lá, acho que a Renata matou. As empresas precisam criar essa cultura e precisam criar esse conhecimento dentro. Não é um negócio que você. Não é que nem contador, que você vai contato o pessoal, põe eles para trabalhar e eles já saem resolvendo. Para fazer essa mudança de cultura, algumas empresas. O nome mais manjado é transformação digital, né? É importante você ter uma parte centralizada com muita energia para empurrar isso dentro da empresa e criar essas boas práticas. A partir do momento que você tem ferramental, processos, cultura, e o pessoal entende o que está fazendo, aí você vai espalhando e vai empurrando mais para a ponta. Mas o começo é importante ter muita energia do C-level, alguns casos rápidos para você implementar para gerar resultado, para ajudar a criar essa cultura, e alguns grandes big bets, né, que são transformacionais para a empresa. E depois depois que a roda começa a girar, fica mais fácil você empurrar para a ponta. Legal. Eu queria trazer já um segundo ponto. Muita gente está ouvindo a gente agora, olha para IA e chama a IA de ChatGPT, né? Então isso que a galera olha, não, estou usando ChatGPT, estou usando IA. Automaticamente a IA é o ChatGPT e vida que segue. Tu já fala, se tu pensa desse jeito, você nem pode colocar no LinkedIn IA no teu perfil de nenhuma forma. Vou deixar aqui alguns pontos estabelecidos. Tu tem que conhecer pelo menos o Midjourney também, não, você pelo menos tem que conhecer como funciona pelo menos um pouquinho, tá ligado? Porque, desculpa aí, Sandro. É porque, tipo assim, a gente vê uma porrada de gente se colocando como especialista IA e, pô, olha a quantidade de contexto que a Renata trouxe pra gente que precisa ser colocado para de fato você ser um especialista. Pô, tu só sabe perguntar pro ChatGPT, beleza? Tudo certo também. Não, se souber perguntar, já é uma puta habilidade, tá? Vou ser bem honesto pra você, ó. Meu joinha aqui. Olha o joinha. Se souber, você soltar fogos. Se souber essa habilidade, ó, solta até fogos pra galera. Que é já uma habilidade difícil e muito presente na vida de uma pessoa de dados. E eu queria trazer, em cima disso, quais são os tipos mais comuns de algoritmo de IA que a gente vê no dia a dia, que vocês usam, e para que uso, por exemplo, ele acontece? Começar pela Renata essa resposta aqui, e depois a gente pulveriza para o Sandro, para o Luciano também trazerem isso. Só para a galera entender que esse ChatGPT é uma das formas de usar, blá, blá, mas tem muito mais e tem outras específicas para cada situação também, né? Exato, não tem. Antes do ChatGPT a gente já usava IA há muito tempo, então muita coisa ali. Existem aquelas. Vou falar um pouco mais tecnicamente, mas eu vou também dando contexto. Existem aqueles problemas que a gente fala de regressão, classificação, aí a gente pode usar uma regressão linear, um XGBoost, que é um dos meus preferidos, inclusive mais usados. Que é isso? O que é esse monte de sopa de letrinha? Basicamente, eles vão fazer o trabalho que a gente já estava fazendo há muito tempo. Então, por exemplo, a área de fraude. Toda vez que chega uma transação nova ali, esse algoritmo, a função dele é achar padrão em tudo que já foi fraude antes, por exemplo, achar o que padrão no que não foi fraude. E aí, chegando uma nova transação, a gente tem duas possíveis opções ali, né? Duas possibilidades. Ou eu barro aquela transação, ou eu aprovo aquela transação. Todo mundo já deve ter sido barrado aí em alguma transação, de algum momento, né?
Isso é feito a partir de uma IA. Então, ele entendeu o padrão de um fraudador e ele te classificou ali como um possível fraudador. Isso é feito a partir dos algoritmos, dele entendendo o padrão e assim por diante. Coisas mais básicas até, básicas no sentido do nosso dia a dia, porque a ferramenta em si não é nada básica, mas sistema de recomendação da Amazon, do Netflix, que está ali todo recomendado para a gente, isso é IA também. A IA está presente no nosso dia a dia. E tudo isso claro, tem toda uma matemática muito robusta por trás, tem toda uma construção de conhecimento muito robusto por trás, muito teste, muito treino, muita falha, até chegar onde chegou, que a gente tem hoje, né? O ChatGPT, que a gente fala, ele é uma das coisas mais avançadas, então ele é ótimo, mas também porque ele é uma das coisas mais avançadas, teve muito chão aí até chegar nele. Perfeito. Muito mato e facão, né, Sandro? Muito, demais. Hoje, por causa do GPT, foi a primeira vez que as pessoas entraram em contato com o IA tão evidente assim, quando foi o lançamento do ChatGPT. Foi a primeira vez que os civis tiveram contato. Hã? Ficou acessível, né? Pra galera mais mundana, né? E é impressionante, né? Porque você pegar qualquer pessoa no mundo hoje tem acesso grátis ao que tem de mais potente do ponto de vista de inteligência artificial. Você entra lá no Google, você entra lá no Bing lá e você pode usar, você tem acesso a essas coisas. Então foi transformador, foi a primeira vez que as pessoas, né, os civis tiveram contato e falaram, nossa senhora, isso aqui é fantástico. E por causa disso, eu estou sendo obrigado a chamar o resto de IA clássico, né? Exato, até para ficar mais fácil das pessoas entenderem. Então, e por aquilo que pareça, apesar do ChatGPT parecer fantástico, a Renata estava falando que, poxa, ele erra, ele alucina, ele tem problemas, não é onde está o grande valor, né? Então, existe um potencial, a gente olha para isso e fala, nossa, isso aqui pode ser grande um dia, mas a verdade é que tem mais de um ano que foi lançado o ChatGPT e ainda as empresas têm falhado em encontrar casos de uso customer facing. Então, legal, eu consigo usar ele como estagiário. Escreve aí código para mim. Escreve aí um texto para mim. Péssimo, inclusive, eu falo pra isso. Ele é péssimo, é o pior estagiário da face da Terra. Que nada, ele não dorme, ele não reclama, ele não pede aumento, não pede aumento, não falta, trabalha de sexta-feira à tarde. Você estava falando. Bom, eu não vou, coitado dos estagiários. Mas o ponto é que tá difícil achar casos customer facing. Então a gente teve esse mês aqui, a Klarna, ela anunciou que está usando o GPT para atendimento. E foi a primeira vez que uma empresa virou e falou, poxa, 2/3 do atendimento está sendo resolvido pelo ChatGPT, e isso causou um furor no mercado. Vocês olharem as ações de uma empresa chamada Teleperformance, eles perderam acho que 3 bilhões de valor de mercado em 7 dias, que era basicamente uma empresa de atendimento, uma empresa francesa de atendimento, eles faz cobrança, faz atendimento, telemarketing, por aí vai. PicPay anunciou também agora, um pouco mais da metade dos chats do PicPay são automatizados pelo ChatGPT, mas é isso, né? Pô, cadê os outros casos de uso? E aí quando você vai para a IA clássica, poxa, tem de tudo, tem forecasting para entregar na mão do seu CFO, quanto é que a gente vai vender no ano, você usa sistema de recomendação, você faz modelos de risco no geral para antifraude, para empréstimos e tudo mais ou menos relativamente parecido à forma como você vai montar esses modelos. Então tem toda uma gama de modelos aí, de IAs, a gente usava muito em coisas em logística, dependendo até heurísticas lá, que a pessoa não tem contato. No caso do iFood, a comida chega na sua casa, você pede um cartão, parabéns, você tem crédito ou você não tem crédito, tá aqui o seu limite. Você não sabe que tem um IA lá atrás, por trás, tomando essas decisões, entendeu? Ou gerando insumo para a tomada dessa decisão. Sim, uma coisa que eu acho legal, sobre tudo que a gente trouxe aqui, é sobre a questão também da alucinação e da confiabilidade nos resultados gerados pela inteligência artificial. Como a gente lidar com isso? Eu queria trazer um ponto só legal aqui, para a galera que está ouvindo a gente, que é muito, para mim foi muito engraçado, tá?
Porque eu falei isso para 2 pessoas e as pessoas falaram que estavam usando e eu comecei a rir. Porque eu falei assim, pô, como é que eu acabei de fazer uma fake news, né? Mas eu fiz uma fake news em cima de teste para o podcast aqui, tá bom? Já avisei para as pessoas, tá? Então pra galera ficar ciente. Eu falei pra galera que o ChatGPT ele já podia ser integrado ao seu Google Analytics e que ele trazia para você respostas simples de perguntas que você gostaria de ter. Então se você chegasse e falasse assim, diz para mim quais foram as minhas 10 principais origens de tráfego que trouxeram transação, e o ChatGPT trazer para você. Mas para isso, você tinha que primeiro pedir para o ChatGPT saber como você integrava. E aí você perguntava, o ChatGPT, ele alucinou, ele ficou louco. O que ele fez? Ele mandou um passo a passo para mim de como é que eu liberava acesso para ele. Com e-mail. Um e-mail, ele me deu um e-mail. chatgpt@gmail.com. Se eu liberar acesso pro GA, essa parada que o russo que deve estar acessando essa porra. Quem é que vai estar acessando esse negócio? E aí, pô, não liberei, e aí depois falei que tinha acesso liberado. O ChatGPT disse pra mim que, obrigado, eu constatei que o acesso já foi concedido. E eu comecei a fazer as perguntas aleatórias, abrindo a minha conta e vendo que não batia nem um pouco. E eu falei isso pra 2 amigos só. E eles falaram, pô, tô tentando aqui, mas toda hora ele tá mandando um monte de resultado errado. E aí minha pesquisa ali, a brincadeira que eu fiz foi justamente essa, que é, como é que a gente pode confiar nos dados apresentados por uma inteligência artificial e como que a gente pode lidar com possíveis alucinações e viés, e até para vocês puderem trazer pra gente o que é essa alucinação, de fato, que uma IA pode fazer. Porque o que eu tenho visto muito de mercado, e por favor me corrija se eu estiver errado, Luciano também, ele tá pagando de humilde aqui, que não usa IA para nada, mas tem muito conhecimento também, pagando de humilde à toa. Como é que a gente lida nesse dia a dia com essas possíveis alucinações que a IA dá e o que é essa alucinação? E como é que a gente gera essa confiança no dado que ela está me trazendo? Porque tem muita gente hoje que não domina uma determinada área, faz pergunta ao ChatGPT e confia 100% no número, no dado que está trazendo, como nessa brincadeira que eu fiz aqui agora. Boa? Acabei de fazer essa brincadeira. Assim como que você lida com a alucinação da IA? Pede desculpa por ela. Mas a galera confia nos dados sem nem saber do que está se tratando. Sem nem saber ter o mínimo de conhecimento daquilo que perguntou. E aí a IA responde alguma coisa e a pessoa fala, tá certo. Esse para mim é o grande ponto onde a gente tem que tomar muito cuidado. Principalmente porque, de novo, a IA ela vai ajudar a gente a automatizar o processo de análise de dados com produtividade. Você monta ou mostra o esquema de uma determinada estrutura de dados que você quer consumir, e aí você fala, monte uma query que vai fazer isso, isso e isso. Você vai conversando com ele. E o ponto está em pedir algo que você não tem controle para uma IA resolver para você, porque você não sabe atestar se aquilo é performático o suficiente, se aquilo, principalmente, por isso que eu falei que a IA, para mim, é um péssimo estagiário, se isso é seguro, porque na maioria dos casos a gente tem vários exploits aí dele gerando código com vulnerabilidade de segurança, ou seja, se a gente não tem controle, a gente, de novo, por isso que a galera tem falado muito sobre mas tem lá o Devin que vai substituir a necessidade de um programador. Cara, será que a pessoa que está manipulando e fazendo as perguntas para que isso seja montado tem o conhecimento para poder atestar se aquilo que está sendo feito funciona ou se funciona da melhor maneira possível? Porque nenhum produto de tecnologia vai escalar com um código feito em 3 segundos no chat GPT, gente. Não tem. Você, tudo bem, eu posso estar falando merda igual o Bill Gates, né? Quando falou que a internet não ia vingar. Mas, para mim, nesse momento, eu não vejo. Por exemplo, eu lidei com alguns cenários onde eu brinquei com conteúdo. Então, sei lá, vou trazer aqui alguns cases que eu trouxe com relação a IA. Eu tava esperando, quero ver, eu vou ficar só olhando pro Sandro e pra Renata para ver a reação do uso do Luciano nesses cases da IA, por favor. Eu fui brincando desde curadoria de conteúdo até com interação com outros seres humanos usando o Twitter como base. Então eu comecei com uma newsletter pequena, uma pequena newsletter onde ele ia trazer para mim um resumo dos campeonatos de CS que eu acompanho. Legal, a alucinação é super controlável de acordo com o fator determinístico que você emprega para ela, tudo bem. E eu fui descendo mais um pouquinho. Agora vamos para o Twitter de verdade, né? Vamos criar um bot no Twitter que vai trazer essas notícias para as pessoas. E aí eu fiz um bot para CS, um bot para política e um bot para fofocas no geral. Tentando testar
esses nichos, né? E aí, pô, primeira preocupação, da onde eu extraio uma fonte de dado, porque assim, a IA, ela vai analisar esse dado a partir de uma fonte, eu não posso mandar ela inventar uma notícia, e ela comentava sobre. Então, esse bot de política, inclusive, foi bem interessante, porque foi a primeira vez que eu testei a IA dando opinião sobre algo que aconteceu. Então, eu montei o agente para que ele tivesse um contexto até com um viés político, né? Então, você leu esses livros, você tem esse conhecimento, e aí depois ele opinaria em cima de notícias criadas no G1. Então, ele lia a notícia, analisava a notícia, e era como um cara desse aí de política mesmo, que o cara entra lá e comenta. E a minha ideia, inclusive, era criar uma IA de direita e uma IA de esquerda e botar elas para brincar uma com a outra, onde uma ia responder o comentário da outra. Loucura total. E é óbvio. Quem alucinou não foi a IA, foi o Luciano nesse caso. Ele que alucinou. Mas maluquice, né? Sábado, tempo livre, a gente faz essas merdas. E aí, cara, o ponto interessante foi que de você ver como que você consegue brincar com a rede e com o algoritmo. Porque é óbvio que quando eu coloquei a IA com a persona de um militante do MST, eu tive um alcance muito maior. Pô. Porque ele comentava aquilo com um viés de agressividade muito maior. Não, lógico, não tô querendo dizer que quem é do MST é violento, nem nada, mas trazia um peso maior para aquele contexto e não sobre as pessoas que estavam comentando política sobre o viés de esquerda. Pelo contrário, era o tio bolsonarista que queria comentar xingando a IA. Eu achava maravilhoso isso. E aí, beleza. Como começou um ano que é um ano de eleição, eu falei, isso aqui eu não quero mexer mais, testei, validei, tá tudo certo, dá para fazer. Fechei. E aí foi onde eu comecei com um bot de fofoca, pegando só e consumindo as notícias para ele poder tratar e, pô, uma puta parada que você tem que acabar trabalhando, né? Que é você trabalhar com notícias ruins, né? Como que o bot vai analisar o contexto para poder dar uma notícia que às vezes é falando sobre a morte de alguém. E aí, pô, tive que fazer um trabalho de refinamento ali, uma série de notícias que comentavam sobre várias coisas, inclusive foi a primeira vez que eu usei a base de fine tuning lá, para poder ter um banco de notícias e como que a gente criaria comentários sobre aquilo, considerando, pô, se isso aqui for uma morte, tu não vai falar, olha a fofoca, tá ligado? E aí foi muito maneiro. E aí o ponto de virada, onde eu tive o maior boom de, não de acesso, mas de alcance, foi quando eu virei pro Big Brother, cara. Eu peguei essa IA e coloquei ela para comentar notícias sobre o Big Brother automaticamente no Twitter. E assim, tem um post no LinkedIn lá, onde eu explico todos os pontos desse experimento, mas, cara, eu consegui, num momento, em 12 dias, mais de 480 mil impressões. Então, assim, é um ponto interessante da gente entender uma aplicabilidade para conteúdo, onde eu conseguia ter o conteúdo no Twitter mais rápido do que a própria Globo falando sobre Big Brother. E assim, comentando, dando opinião. E aí, teve a grande cereja no bolo, foi quando eu coloquei a IA para, ao invés dela falar e comentar a notícia, ela interagia com outras pessoas. Então, eu ficava lupando aquele feed de pessoas falando sobre Big Brother, e aí a galera ia inflamando num nível absurdo. Porque, óbvio que eu enviesei totalmente a IA para poder defender só um participante. E aí, cara, isso gerava muito mais alcance dentro da estrutura do algoritmo do Twitter, que ele me catapultou para mais de 680 mil impressões em, tipo assim, 2 dias. Ou seja, eu demorei 12 para conseguir 480, e aí, em 3 dias, eu fui para 600 e caralhada. Porque o impacto de eu comentar, e comentar com... De novo, né? Você falou, a Renata falou, você conversa ali e parece que você está conversando com uma pessoa. Foi exatamente isso que eu fiz. Então, como que a gente conseguiu ludibriar as pessoas que estavam usando ali para poder gerar esse alcance no momento onde a gente tem as mídias cada vez mais caras? Eu acho que foi um bom teste para a gente poder testar um jeito, não grátis, né? Porque custou dinheiro essa estrutura toda, mas um jeito mais simples, um jeito mais lateralizado para compra de mídia ali, então, sabe? Dá para fazer essa mesma quantidade de alcance. E, inclusive, eu fiz dentro desse teste, eu comecei aí a usar algoritmo de classificação, né, para poder entender dentro daquele contexto da notícia qual seria o produto que eu poderia colocar como afiliado da Amazon no primeiro comentário fixado. E aí teve um ponto maneiro, porque dentro das notícias que ele foi publicando e comentando, teve uma que ele colocou a CIF,
que é um produto de limpeza, que era patrocinador do Big Brother, que eu vendi produto da CIF como afiliado da Amazon. Que loucura, né? E a CIF interagiu achando foda a interação daquela IA. Porque, de novo, se você for fazer algum tipo de experimento, isso é a dica de quem apanhou, né? Se você for fazer algum tipo de experimento com IA no Twitter, diga no perfil que aquilo é um experimento com IA, tá? As pessoas vão te xingar mesmo. E aí foi mais ou menos isso. Você já falou sobre aplicabilidade, esse foi um dos jeitos que eu mexi recentemente. No final, para Renato e o Sandro poderem falar aqui para a gente sobre como a gente confia nos dados ali, nas informações. Desculpa, eu virei totalmente a conversa. Não, relaxa, mas que uma IA traz para a gente, fica uma dica de vida. Sábado à tarde não tem o que fazer? Vai para a praia, pro shopping, pega um cinema. Tem coisa legal para fazer do que botar bote para brigar. Talvez um ponto interessante do como que eu usei a IA para analisar os dados é que eu fiquei consumindo os dados de analytics do Twitter para ele poder buscar automaticamente a maneira de escrita que trazia mais resultado. Então, eu sempre atualizava aquela base ali baseada nos dados. E aí, assim, tem dia que ela é muito doida, tem dia que ela é muito baixa, tem dia que ela acerta muito, mas, no geral, funcionou bem. Porque aí eram os dados muito estruturados, né? Talvez se eu estivesse utilizando dados pouco estruturados ou nada estruturados, eu teria péssimos resultados. Eu vou pedir pro... Então quer dizer que quem sair desse podcast aqui, no fim de semana vai montar um bot para irritar o tio bolsonarista. É isso? Não. Essa é a lição que fica. Imagina, você integra no seu próprio WhatsApp. Aí ele vai responder no seu E sabe o que é mais doido? Porque dentro desse experimento, teve uma hora que a IA interagindo, comentando os tweets de outras pessoas, começou a ficar caro, obviamente, né? Porque o volume de pessoas falando sobre Big Brother em alguns momentos é absurdo. E aí eu pedi para o ChatGPT mesmo, me gere 50 tipos de resposta que não significam nada, mas vão na verdade, vão provocar a pessoa que escreveu o tweet. E aí, ele gerou 50 frases genéricas que eu só fazia um random e respondia, e o meu alcance não caiu. Ou seja, nem precisa de IA. Você que está ouvindo aí, assistindo a gente, tá? Um exemplo do Luciano aqui, como é que ele testou uma IA e tal. Tu não precisa fazer. Eu não sei que tu quer evitar teu tio, né? Pô, pega aquele teu tio flamenguista, tu quer dar zoar teu tio corintiano, aí tu pega só coisa para tu pode fazer com a IA. E tu nem se dá o trabalho e fica zoando teu tio e tua tia ali. Mas... Agora eu tô fazendo uma outra para poder irritar os outros também. Eu peguei uma base de... Deixa pra lá, vamos falar de dados. Vamos falar aqui, porque o Luciano já alucinou. Então eu vou querer que vocês, Renato e Sandro, processem pra gente aqui o seguinte: como é que a gente entende que uma IA alucinou? E dois, o que a gente pode fazer para garantir a confiabilidade naquilo que a IA tá fazendo pra gente, no dado que ela tá trazendo? É muito o que o Luciano fez. Entendimento daquilo que ele tá tratando. Então, ele sabe quando a IA tá fazendo merda ali, que tá fazendo nada disso aqui, e quando não tá. E esse é o erro muito comum de quem trabalha com dados, ou quem tá querendo começar a trabalhar com dados. Tem muito aluno por aí meu, né, que eu pego ali, ou mentorado, enfim, que a gente faz ali um trabalho com eles de, entender quais as principais falhas, olhar o portfólio, tipo de coisa, aí eu vejo um código que não faz sentido, que é um código que está errado, que se você estudasse machine learning, os conceitos mais básicos que tem ali, sim, sabe que está errado. E o que ele fez, no final das contas? Usou o ChatGPT para gerar aquele código. E o ChatGPT falha. Se você não sabe o que você está fazendo, você corre o risco de você perder muito dinheiro se você implementar, por exemplo, um código desses. Nesse caso, né, de alucinar, só para contextualizar, né, gente, alucinar é ele errar ou ele falar uma coisa absurda. A gente já falou disso, mas só para deixar isso claro. Nesse caso aí de código, é o que eu falo muito. Primeiro, aprende na raça. Aprende código na raça, aprende os conceitos na raça. Depois, usa e abusa. O ChatGPT está na minha vida cotidianamente. Eu converso muito com o ChatGPT, ele é meu melhor amigo.
A gente fala, ele me passa os códigos, leio tudo, eu implemento o que ele faz, se eu leio, né, antes o código. Exatamente. Se eu percebo algum erro, não, obviamente não. E, inclusive, a gente tem altas discussões ali, porque a gente fala, não, isso aí tá errado. É quase um Exato. né? É uma DR ali, não, isso aí tá errado por causa disso e disso e disso. Ele fala, é verdade. E, gente, ele sempre vai dar o braço a torcer. Mesmo que ele esteja certo e você fala que ele tá errado, ele vai dar o braço a torcer e ele vai, inclusive, reforçar o seu erro, se você tiver errado. Ainda é tóxico, né? Ele tem graves problemas disso. Autoestima, né? Não, na verdade é autoestima mesmo. É Se você autoestima fala que ele dele. tá errado, a partir de agora você Ele tá acha. certo e ele tá errado o resto do chat. É isso. Eu até abro outro chat, porque eu falo, esse aqui já morreu, não vai dar mais. Mas enfim, você pode usar, você deve usar o ChatGPT, ele agiliza muito o seu trabalho. Só que saiba aquilo que você está fazendo. Use, peça conversa, peça ideias e tudo mais, mas seja crítico naquilo que você está fazendo. Saiba antes de mais nada. Porque a ideia dele é agilizar e não cobrir um gap técnico que você tem. Eu acho que a gente tem que partir do princípio de que tudo que a gente vai falando de IA está entre o 0 e 1. Nunca é perfeito. Nunca é certo. Você vai ter que aprender a falhar e quando você falhar, como é que você reage? Eu falo que você tem que aprender a falhar com graça. Você vai criar um modelo de IA clássico para determinar se um pedido é fraudulento ou não. Às vezes você vai errar, você vai bloquear um cliente bom. Às vezes você vai deixar uma fraude passar porque tem uma probabilidade de estar certo ou não. A mesma coisa uma recomendação. Vou colocar um restaurante na sua cara, um filme na sua frente. Não necessariamente você vai gostar daquela recomendação ou não. E tudo bem. Onde é que começa a dar problema? No caso das alucinações do GPT. E principalmente, por isso que eu falei, né? A gente está com muita dificuldade de encontrar casos de uso que sejam customer facing, que você consiga de fato entregar alguma coisa para o seu cliente, ou automatizar um processo de ponta a ponta. Vocês já devem ter visto aqueles casos, né, daquela concessionária da GM que botou um chatbot para atender os clientes. Um dos clientes fez uma espécie de jailbreak com ele e comprou um carro por $1. Teve um outro advogado que usou o ChatGPT para gerar precedentes de um caso e era tudo alucinação, e aí pegaram ele, um caso acho que da Avianca. Então, assim, ele vai alucinar. Mas eu quero construir alguma coisa. Tá bom, então você tem uma abordagem que você pode tentar é tratar o GPT não como um sistema de perguntas e respostas. Ele vai responder. E ele tem ego infinito, ele vai te responder, é impressionante. E se ele errar, ele vai continuar. Se você não falar para ele vai continuar improvisando, porque é assim que ele pensa, né? Então, quer dizer, ele não pensa, né? Nós, ou melhor, a maioria dos seres humanos pensa. A maioria dos seres humanos pensa quando vai falar. Então eu consigo me arrepender do que eu estou falando, montar uma estrutura na minha cabeça e falar. Os LLMs, elas processam token a token. Então, se ela errar um token, né, se ela errar como se fosse uma separação silábica, se ela errar esse token, ela vai continuar improvisando em cima disso, porque ela tem ego infinito, né? Ou seja, ela vai continuar errando, e aí daí surge essa alucinação. Então, em se tratar ela como um sistema de perguntas e respostas, talvez tentar tratar como um sistema em que recebe um input de texto, pode até conversar, se estiver pensando num assistente, mas na hora de tomar uma ação, ela busca dentro de um grupo pré-determinado de respostas a resposta correta e te envia. Então ela meio que tenta entender o universo, gera uma resposta baseada na inteligência dele, acha a resposta pertinente, se não achar, não responde. A coisa mais difícil que tem, por aquilo que parece, é fazer um IA calar a boca. Como é que o IA não te responde? Né? Porque ele sempre vai responder, sempre tem uma probabilidade, por mais baixo que ela seja, ou sempre vai ter um texto, ele sempre vai cuspir um texto. Fazer ele ficar quieto quando não existe uma resposta é o mais difícil. Então, tentar afunilar os casos. Só qual é o problema? Ao afunilar os casos, ele perde a mágica dele. Então, você está meio que lobotomizando ele. Então, as empresas, para implementar isso, né, elas vão ter que encontrar o equilíbrio. Então, quão livre pode ser o GPT para falar e para alucinar,
versus no ponto que você não pode errar nas suas respostas. Legal. Acho que podia ter um botão agora chamado Senta lá, Cláudia, o GPT, né? Senta lá, Cláudia, ele tá paradinho aqui. Mas, tem a mãozinha, né? Tem a mãozinha, né? Ele estava falando sobre construir algo de fato. Vou até dar um outro exemplo que a gente está utilizando aqui, para não parecer que eu sou o maluco do bot do Twitter, beleza? Mas a gente está usando aqui muito para poder... Tarde demais, viu? Lembra do que, por ser um ser humano, a gente tem a capacidade de se arrepender, né? Talvez eu esteja um pouco... né? Pode crer. Mas o ponto é, a gente está usando aqui para poder... Primeiro, a gente está transcrevendo todas as nossas aulas para a gente poder conseguir montar um gerador de planos de estudos com essa classificação sendo feita através de inteligência artificial. Então, acho que é um outro exemplo de como a gente pode utilizar isso, ou até como gerar para os nossos professores aqui, a como que eles podem fazer ou criar exercícios baseados nas aulas ali. Então, só para poder trazer uma aplicação real de negócio que a gente está montando aqui, que não é loucura, porque eu alucinei, me desculpa. Peço perdão por isso. Uma fascinação boa. Luciano, se tem uma coisa que eu não tenho ego inflado para falar, eu também não sou humilde demais, eu sei que você não alucina, é onde a galera pode estudar sobre marketing e produto orientado a dados. Olha, não tem como alucinar nessa, você pode acessar métricasbossprime.com.br. Alucinei, viu? Alucinei. Prime.métricasboss.com.br. Link na descrição para a galera não errar. Boa. Beleza, pra galera não errar, o link tá na descrição aqui, ó. Clica, tu vai garantir a moralzinha para você lá. E 2, Luciano. Se você perceber que você tá alucinando, tem alguma coisa que você pode tomar que te recompõe. Tu conhece? É isso aí que tu tá tomando aí, inclusive, que eu não tomei, por isso que eu alucinei. Isso aqui é um Coffee mais muito forte. Isso, inclusive, ó, rapaziada Renata, Sander, quando a gente trombar em São Paulo, Coffee Mais é o nosso patrocinador aqui. Pra galera de tecnologia, a Coffee Mais, a logo dela é Coffee e 2 maisinhos, assim, um do lado do outro, né? Então a galera de tecnologia apelidou de Coffee Plus Plus, mas o nome é Coffee Mais, e é o café que patrocina aqui nosso podcast. Tem café em grão, tem drip coffee, tem uma série xícara, tu compra camisa, clube, assina, é muito bom. E tem desconto no nosso link aqui pra galera poder comprar cápsula, café em grão, café em pó, drip coffee, entre outros produtos da Coffee Mais. E eu faço questão, hein, Coffee Mais, ó, parceria com a Coffee Mais vai bancar pra eu ir lá em Portugal entregar isso pra Renata, viu? Por favor, tô esperando. Quero esse patrocínio. Boa, gente, Coffee Mais, só pagar que eu vou lá, hein? Pega um avião aqui rapidinho, pega um da TAP, tranquilo. E, Sandra, quando eu estiver em São Paulo, a gente leva pra você aí, pode deixar, viu? Se você gostar de café, tu vai curtir, boa. Luciano, a gente já deu nosso momento jabá do Faustão aqui, os reclames do Plim Plim, né? Trazer pra galera aqui agora mais umas últimas perguntinhas pra gente já ir pros nossos finalmente. Eu vou trazer uma pergunta e depois a gente tem o nosso momento bate-bola, que a gente vai fazer uma pergunta pra vocês, vocês vão nem pensar, vocês vão falar aquilo que tá aqui na garganta, no coração, o momento fala que eu te escuto. Mas antes disso, a gente falou muito sobre cultura e a gente falou muito sobre muitas decisões serem top-down, né? Da gente pegar um C-Level, um CTO e falar como a gente vai despriorizar alguma coisa para priorizar uma inteligência artificial, como a gente vai estruturar um pequeno time. Eu queria entender como é que a gente pode, de fato, garantir que a equipe esteja alinhada, incorporando o IA na análise de dados e como que a gente pode, como vocês fazem e já fizeram, promover essa aceitação cultural na mudança da galera. Como a gente falou um pouco aqui ao longo do podcast, muitas vezes isso dá um choque. As pessoas olham, como o Sandro falou, se fala de marketing, a galera não sabe tecnologia, muitas vezes não está acostumada a usar tecnologia. Renata falou aqui, a gente está muitas vezes olhando métodos operacionais que vão agilizar e a IA vai permitir que você faça isso. Então, queria começar com o Sandro aqui agora. Como é que a gente pode melhorar essa aceitação cultural das pessoas e como que a gente pode entender que as pessoas estão alinhadas e, de fato, incorporando o uso da IA no seu dia a dia ali dentro das empresas? Complementando, né? Então começa por cima, começa com uma estratégia bem definida da empresa de como é que a gente vai tratar essas novas tecnologias, certo? Para que todo mundo entenda, a partir de agora, esse é um novo ferramental que a gente está investindo para usar aqui. Para garantir que está todo mundo alinhado, eu particularmente gosto, e acho que tem muito a ver com até cultura de iFood,
de metas bem agressivas, para que, não por serem agressivas, mas porque isso faz com que as pessoas sejam obrigadas a pensar e agir diferente. Aquela história do cavalo mais rápido, beleza, né? O que você vai me entregar é um cavalo mais rápido, todo mundo põe aquela meta aqui, opa, isso aqui vai dar, se eu der um esforcinho aqui. Não, ó, é o dobro agora. Por que é o dobro? Porque você vai correr atrás disso e vai ter que entregar de formas diferentes, você vai ter que pensar diferente. Porque se a gente tivesse nessa de cobrar só um incremental, a gente estava criando mecânica até hoje, até, sei lá, dezenas de milhares de mecânicas de CRM, por exemplo, dentro do iFood. Então, ter metas desafiadoras é extremamente, extremamente importante. E você precisa ter algum grau de investimento em pessoas e tecnologia para apoiar isso. Se você não. Você só colocou a meta e fala corre atrás. Se vira, né? Se vira, não vai ajudar ninguém. Ah, mas da onde eu tiro dinheiro? Bom, você vai ter que olhar para a sua estrutura e priorizar melhor, priorizar diferente. E o mais importante, falar não para algumas coisas. Acho que a parte mais difícil de priorização é falar os nãos. É escolher dentre 3, 4, 5 coisas quais são de fato as duas mais importantes para você poder colocar esforços. E aí, para fechar, né, apesar de ter as metas, medir isso agressivamente, você precisa acompanhar para ver se de fato essas coisas estão gerando resultado. Por quê? Porque é muito comum você entrar numa situação de, estou fazendo analytics, estou usando dados, e aí você tem uma explosão de uso amador, onde muita gente vai começar a criar dashboards infinitamente lá, por criar dashboards, não para melhorar o seu produto, para trazer mais crescimento, diminuir custos, aumentar receitas. E aí você fecha o círculo. Vou complementar. O Sandor, ele deu uma ótica mais empresarial, concordo totalmente. Então, vou só complementar com uma ótica mais pessoa mesmo. Você que é cientista de dados, que é analista de dados, ou que quer ser, não adianta você entrar numa empresa esperando que você vai ser super bem recebido por todos os times. Não vai. Tem time ali que tem medo de perder emprego. Isso é uma realidade. E aí, por ter medo de perder emprego, eles têm medo de você, da IA, de tudo isso. Então, além de aliar, né, da empresa dar esse poder a você de alguma forma, a IA, aos projetos, você também tem que fazer o seu ter um jogo ali de cintura. Então, conversar com as áreas de business, ficar muito próximo deles, mostrar ali o poder daquilo para melhorar o trabalho deles e não para atacar o trabalho deles. Fazer pequenas entregas com eles, né? Então, você mostra ali, olha que legal esse MVP aqui que a gente construiu e o que poderia dar de valor para você. Isso, aliado à estratégia da empresa, eu acho que é o grande valor. Então, ter esse poder aí de comunicação e persuasão. Pô, perfeito, perfeito. Eu só adicionaria um ponto que vocês dois falaram, o Renata trouxe também, desse medo que a galera vai ter. Isso já acontece com a área de dados também, né? Muitas vezes o que você faz é ser advogado do diabo em vários casos, porque as pessoas, elas amam os dados a partir do momento que eles são convenientes à opinião dela, né? A partir do momento que o dado é inconveniente à opinião da pessoa, aí ferrou, né? Aí você começa a ser odiado, aí o dado não funciona, da onde vem essa coleta, que ferramenta é essa, da onde você está mensurando, da onde puxou isso. Quando o dado é conveniente, reforça a opinião da pessoa, é maravilhoso. Quando é inconveniente, contraria o que a pessoa pensa, aí ferrou. Então, se a gente fizer isso aliado a IA, já era, né? Entendi bem. É bem legal ressaltar isso aqui. Agora, ó, a gente vai fazer 3 perguntinhas. Eu vou começar fazendo a primeira pergunta para a Renata, e aí depois o Sandro responde essa pergunta também, e eu vou depois para o Sandro e para a Renata, mas ó, é sem pensar muito, vocês têm que soltar aqui assim, ó, o que está no coração, o que está no peito de vocês, na garganta, aquele momento fala que eu te escuto, para a gente servir de terapeuta para vocês, beleza? Então bora lá, Renata. Para você, qual o principal erro ao usar IA? Perguntar coisas que você não sabe a resposta. Boa. Se quiser contextualizar, fica à vontade. Vou contextualizar. Claro que você não precisa saber exatamente a resposta que ela vai dar, porque muitas vezes a gente faz, por exemplo, uma questão de fraude, a gente faz, ela entende o padrão do dado e aí ela te dá a resposta. Mas é você não fazer um deep dive daquilo ali. Então, você vai tentar entender a resposta da IA, e é sua obrigação, pelo amor de Deus, entender a resposta da IA, seja você usando na empresa, você usando para estudos, usando de qualquer forma,
entenda de fato, sabe, daquilo que você está falando. Não confie cegamente nela. Porque ela erra. É o que o Sandor falou. Ela erra, é de 0 a 1. Então, entender ali o que ela está de fato fazendo, a decisão que ela está tomando, o caminho de decisão que ela fez, isso é importante. E aí é o que eu falo, né? Você tem que ter um contexto muito grande sobre aquilo que você está perguntando. Legal. Boa. Para você, Sandor, qual o principal erro ao usar IA? Não medir os resultados. Você está construindo um modelo, ele tem um objetivo claro. Ele tem que dar um resultado, seja uma melhoria de receita, uma diminuição de custos ou um aumento de crescimento. Mas esse modelo aqui é um modelo de fundação, um enabler. Beleza, quantos por cento dos seus esforços são em modelos enabler? E qual é o valor dos casos que ele está enabling? Se você não mede isso, você está só bullshitando. Boa. Para você começar agora, hein, Sandor? Vamos lá. Quem hoje não está estudando e começando a usar IA, está? Aí você complementa. Ferrado. Boa. E você, Renata? Quem hoje não está estudando e começando a usar IA, está? Eu ia dizer chorando. Mas é quase que o que ele falou. Que é uma longa caminhada, né, Sandor? A gente sabe disso. Boa. Então você agora, Renata e o Sandor complementa com a visão dele. Você acredita que IA vai dominar esse nosso mercado de dados e vai ser impossível a gente não usar ela no dia a dia? Não, eu não acho que vai dominar. Eu acho que já dominou. Boa. Perfeito. E você, Sandor? Agora é ladeira abaixo. Eu acho que cada vez mais a gente vai ter mais aplicações de IA que vão ajudar a gente a ser melhor naquilo que a gente faz, pensando em analytics, por exemplo, cada vez mais tirar a carga operacional do seu trabalho e te ajudar a ir mais para a ponta, entregar valor. Então, a própria função de analytics, no final das contas, ela vai mudar muito nos próximos anos e vai empurrar todo mundo mais para a ponta, para perto do produto, para perto do cliente. Concordo plenamente. Luciano, aulas, hein? Porra, a gente se dá muito bem com fazer podcast. A melhor coisa que eu fiz na minha vida foi perder a vergonha de ser host de podcast, que aí eu não tô fazendo, só vou chamando a galera, vou pegando os temas que eu não domino, trago aqui e vou aprendendo, porra. Melhor coisa que eu fiz na minha vida. Já saí daqui infinitamente melhor do que eu estava em IA, né, Luciano? Com certeza. Renata, obrigado pelo seu tempo aqui. Muito obrigado pelas trocas e conversas. Foi um prazer te conhecer aqui virtualmente, ainda que sim, mas com muito conteúdo que você trouxe pra gente. Eu que agradeço. Espero vocês aqui em Portugal. Vou aí, Coffee mais. Sandor, obrigado pelo seu tempo também, cara. Obrigado pelas trocas aqui, por todo o conhecimento que você trouxe pra gente. Eu que agradeço o convite. Obrigado pelo jabá, obrigado por ter mostrado o livro. Obrigadão, gente. Boa. Aí, ó. Você que ouviu a gente até aqui, de nada por essa aula em formato de vídeo e podcast, falando sobre IA aplicada à área de dados. Muito obrigado. Não esqueça de se inscrever se tu tá ouvindo aqui no YouTube. Se tu tá no Spotify, de seguir. Se tu tá no Deezer, Apple, Google Podcasts ou no Spotify também, ó, pega os seus dedinhos e faz assim. Dê nota 5 aqui pro nosso podcast que vai dar moral pra gente. Beleza? Então até a próxima semana. Valeu!